tirar o som a isto. Bem, eu gostava de dar as boas-vindas à Federação Nacional. E eu tinha aqui indicado 4 nomes, mas somos mais. Portanto, tenho o professor Mário Nogueira, a professora Anabela Sotaia, o professor José Alberto Marques, a professora Ana Simões e a professora Brigida Batista. E a professora Brigida Batista. Brígida Batista. E é Baptista ou é Batista? É Batista, muito bem. Brígida, muito bem. Sejam, portanto, muito bem-vindos a esta audição da vossa petição. Eu agradeço também a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco hoje, porque isto é, como sabem, vai ser discutido hoje à tarde o decreto-lei, portanto é muito apropriado tê-los aqui connosco hoje também para vos ouvir. Estamos numa maratona, porque ontem ouvimos tivemos várias audições, hoje também já tivemos várias audições, os senhores são a última que vem Estão a dizer que não se ouve. Não se ouve. Não, o microfone está ligado. Eu estou a falar... Sim, isso é para a petição, sim. Isto é uma petição, é verdade, já tinha dito que era uma petição, número 206/13 da Federação Nacional dos Professores, a FEMPROF. Os tempos e a grelha são, os peticionários vão ter 10 minutos de intervenção inicial, depois cada um dos grupos parlamentares que estão aqui representados, os 5 grupos parlamentares da nossa comissão, cada um terá 3 minutos para fazer os comentários e as perguntas que entender e depois os peticionários terão 10 minutos no fim para também poderem responder às questões e esclarecer os senhores deputados. E, portanto, eu passava desde já a palavra ao senhor professor Mário Nogueira. O tempo está a contar ali nos ecrãs e, portanto, quando se aproximar dos 10 minutos, eu começarei a fazer gestos. Senhor professor. Então, muito obrigado e um bom dia às senhoras deputadas e ao senhor deputado, porque eu reparei que eram só senhoras deputadas que estavam aqui representadas, o que é bem quando vamos falar de professores, porque é uma profissão muito marcada precisamente pelo número de professoras em relação aos professores. Aquilo que nós queríamos dizer é que a matéria que nos traz cá é de tal ordem, uma questão que os professores sentem como sua, como importante e como urgente de ser resolvida, que, senhores deputados, só entre o período em que nós entregámos aqui a petição na Presidência e o dia de hoje, trazemos mais 5.129 assinaturas que entretanto surgiram, o que quer dizer que, se precisássemos delas para uma petição, eram suficientes para termos uma petição para ir a plenário. Portanto, acho que isto é bem revelador e deixo aqui ao Sr. Presidente, de facto, da preocupação dos professores. Eu gostava de dizer, e não é fazer um choradinho, não é ter um discurso corporativo, como às vezes se gosta de dizer, é dizer a verdade, que é a seguinte: os professores em Portugal têm sido maltratados pelo poder, têm sido maltratados pelos governos, têm sido maltratados ou não tão bem tratados como deviam, muitas vezes nas palavras, embora aí nós até possamos reconhecer que há alguma tendência para elogiar e reconhecer o trabalho que os professores desenvolvem, mas depois tomar medidas para melhorar as suas condições de trabalho e, sobretudo, para ter em conta um aspecto que hoje é mais do que consensual, estudos não faltam, de que há um desgaste enorme que os professores sentem e que isso tem que ter tem que haver um momento em que alguém tem que tomar medidas no sentido de poder, de facto, por um lado, haver no âmbito do exercício da profissão, haver condições para que os professores com mais tempo de serviço, mais idade, possam efetivamente ter outro desempenho num contexto que não lhes provoque, como atualmente, o desgaste tão grande e, por outro lado, a própria renovação geracional, que é algo de fundamental, ou seja, nós hoje estamos a tentar que os professores fiquem até morrer a trabalhar, o que quer dizer que dificilmente vão poder contactar com os mais novos, com os mais jovens, que um dia, aliás, discutíamos isso na segunda-feira no Conselho Nacional de Educação, que um dia onde entrar na profissão
sem uma experiência que era bom que fosse transmitida entre gerações mais antigas e mais novas, com conhecimento teórico muitas vezes adquirido há 10, 12, 15 anos, que foi o tempo em que estiveram a servir fiambre nos supermercados porque não tinham emprego e, portanto, isto de facto, há aqui uma situação que tem que ser resolvida. E por isso as questões da aposentação para nós são questões muito importantes e não é por acaso que qualquer petição que se meta naquelas petições online, ainda ontem verificávamos sobre a aposentação dos professores, no instante tem 10 mil, 11 mil assinaturas porque as pessoas sentem. Não é por acaso que eu venho aqui à Assembleia da República e que fico satisfeito de perceber que os senhores deputados e as senhoras deputadas que são professores sentem esse problema, porque ainda da última vez que cá estive, houve senhoras deputadas de vários partidos, professoras, e bem, que vieram ter comigo e dizer: "Oh, Mário Nogueira, quando é que temos resolvido o problema da aposentação?" Eu até achei curioso virem-me perguntar a mim, não é? Como já me tinham perguntado antes também, quando é que se descongelam as carreiras, que por mim já estavam, mas tem sido assim. Portanto, quando chega ao ponto dos senhores professores que são deputados terem essa preocupação, isso é bom, porque é sinal que estamos aqui no meio onde as pessoas percebem que o problema existe. E tal ordem percebem que ainda não há muito tempo, a FENPROF, há um ano atrás, a FENPROF promovia uma iniciativa sobre o stress na profissão docente ali no Auditório Novo e eu recordo-me de lá terem estado representantes dos diversos partidos e não houve nenhum, foi consensual, que não reconhecesse o problema e que não se comprometesse em pensar como poder resolvê-lo. Bom, e este é que é o assunto que nos traz sobretudo, é que de facto hoje os professores que cada vez mais, e nos próprios estudos e há dias na divulgação dos resultados do PISA, lá vinha uma vez mais um elogio aos professores portugueses, mas o reconhecimento de que havia um problema que era o do envelhecimento da profissão que tinha que ser resolvido. Não há estudo, seja da Fundação Manel Leão, seja da Fundação, seja qual for, que não diga o problema do envelhecimento, o problema do desgaste está aí, mas depois, quando nós avançamos que é preciso um regime especial de aposentação, e não dizemos é preciso porque os professores são uma elite à parte, são um grupo à parte, tem que ter... Não é nada disso, é porque os professores estão de facto hoje a trabalhar de uma forma que para muitos que foram dos melhores que passaram pelas escolas é de uma penosidade enorme, porque de facto há um desgaste tremendo que não permite que eles consigam continuar a ter o desempenho que tinham e mesmo quando hoje alguns destes professores mais antigos têm as suas reduções de componente letiva, há colegas que nos dizem: "Deem-me turmas porque aquilo que me obrigam hoje a fazer na escola ainda é pior que estar com as aulas", e portanto as reduções hoje são para muitos colegas, ainda agora no primeiro ciclo, os problemas dos colegas de 60 anos que puderam ter a redução das 5 horas, quer dizer, são um problema acrescido porque ainda os obrigam a ter mais trabalho, muitas vezes a preencher em atividade letiva necessidades em outras escolas no âmbito dos agrupamentos e, portanto, isto de facto está a tornar-se uma tortura, um martírio e que não é suportável por ninguém. E, portanto, aquilo que nós aqui vimos, e esta petição tem muito esse sentido, independentemente de outros aspectos, nomeadamente as questões da precariedade, e essa é uma matéria que neste momento estamos a tentar, ainda muito longe de podermos ter resolvido, muito longe mesmo, através da revisão do regime de concursos, mas este problema do desgaste tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. A nossa opinião, quando dizemos tem que haver um regime de aposentação excepcional, tem que se encontrar alguma coisa que permita aos professores poderem sair, serem substituídos. Este regime de aposentação tem que existir porque as consequências deste desgaste e deste envelhecimento são nos nossos alunos, são nos nossos filhos, nos nossos netos, são nas crianças e nos jovens das escolas. E toda a gente nos diz: pois, está bem, vocês têm razão, mas isso iria criar um problema na segurança social. Mas, se me dão esta resposta, sinceramente, eu vou dizer: então, mas vai criar um problema hoje, para o ano que vem o problema é maior, porque serão mais, daqui a 10 anos ainda é maior e, portanto, vale mais dizer, desculpem lá, mas as pessoas não vão mais poder aposentar-se. Quer dizer, se a conversa é essa, passa por aí. Depois muitos dizem-nos, no Ministério da Educação, no Governo, na Assembleia da República, deputados dizem: pronto, não pode ser na Segurança Social, porque a aposentação não pode ser por causa da Segurança Social, mas temos que encontrar medidas para nos últimos anos da profissão os professores poderem fazer outras coisas, poderem estar nas bibliotecas, poderem não sei o quê. Está bem, mas se nós temos 40% dos professores nos últimos anos da profissão, um dia destes temos metade das escolas com as pessoas a fazer essas coisas e não há bibliotecas para tanto, não é? E, portanto, mas independentemente disso, nós também perguntamos: então e que outras coisas? E quando os professores pensam naquilo que hoje são as reduções de componente letiva por antiguidade e o que são as outras coisas que os mandam fazer, as pessoas até ficam preocupadíssimos que ainda vão ficar com tarefas que os sobrecarreguem mais. E, portanto, neste momento, parece-nos a nós, as questões passam
por encontrar essas outras coisas, mas passam também pelo regime especial de aposentação, pelo regime de aposentação que tenha em conta, precisamente, nem que seja num primeiro momento, as vidas contributivas. Porque, quer dizer, se aos trabalhadores portugueses é exigido que se descontem durante 40 anos, porque é que um professor que começou a trabalhar, e esta geração que está à beira da aposentação, aos 18, em alguns setores, aos 20, aos 22, tem que trabalhar quase 50 anos e fazer os seus descontos durante 50 anos para se poder aposentar. Mas, para além do mais, também, nessas medidas diferentes de final de carreira, que os professores devem ter direito a desempenhar, há um aspecto que era fundamental e que não era apenas para esses, era para todos, porque eles mesmos evitariam o desgaste, ou pelo menos atenuariam o desgaste, que é a clarificação de uma vez por todas do que é letivo e do que não é letivo. Este é um dos problemas que hoje existe nas escolas. É que desde 2006-2007, no tempo, na altura da Sra. Ministra Lourdes Rodrigues, em que mexeu nesta definição das componentes letivas e não letivas, fez com que hoje um professor tenha um horário de trabalho que, muitas vezes, tem na componente não letiva de estabelecimento exatamente a mesma atividade do apoio, da coadjuvação, seja do que for, que está na componente letiva. Ora, nada pode ser letivo e não letivo. Ou é letivo ou não é letivo. Para o bem e para o mal, isto tem que ser definido. Estamos a propor isso ao Ministério da Educação, não temos resposta. Aliás, no âmbito desta negociação dos concursos, estamos precisamente a tentar que na ata negocial fique previsto para que no próximo ano letivo, no âmbito do despacho da organização do ano letivo, fique clarinho o que é letivo e o que não é letivo. E o que não é letivo não é estar numa componente, o que é letivo é, não se pode misturar tudo e depois os professores não têm 35, não têm 40, como há bocadinho uma colega me dizia, eu trabalho 70 horas por semana, em alguns dias tenho de deitar todos os dias às 3 da manhã a corrigir testes. Portanto, isto não é possível. Isto é estarem a dar cabo de uma geração de professores e com certeza também das futuras, não é? Porque quando vierem o problema está aqui e, portanto, há medidas tão simples como esta, definir o letivo e o não letivo, medidas tão simples como esta, que é encontrar o que é que se pode fazer nos últimos anos da profissão, medidas menos simples, como por exemplo a questão do regime excepcional de aposentação, mas que as pessoas estão por tudo, até dizem, eu já descontei 40 anos, não me importo ficar a fazer descontos até ao dia em que me for embora para a Segurança Social, como fazia no ativo, mas pelo menos não me importa, é uma forma, uma saída. Há colegas que admitem formas por exemplo, de penalização no tempo de serviço, mas que na idade, de facto, os 6% são uma coisa absolutamente terrível, porque não permitem que as pessoas se aposentem. Encontrem formas de a penalização quando a idade não existe, não ser a dos 6% por ano, porque isso de facto é terrível e as pessoas não saem. E depois outros aspectos, e concluo, porque estou a concluir o meu tempo também, nomeadamente, e que não tem só a ver com as questões do desgaste, são direitos, o descongelamento das carreiras. Nós podemos dizer que as pessoas não podem ter as carreiras descongeladas mais cedo que os outros, mas há uma coisa que não é admissível, é que haja professores, milhares de professores, que não estão a progredir como os outros, mas nem sequer estão colocados nos escalões de carreira em que deveriam, porque mais do que uma equipa do Ministério da Educação, não apenas esta, têm vindo a usar a ilegalidade para impedir que as pessoas possam progredir na carreira. E isto não é justo. No Estado de Direito Democrático pode haver decisão política de não há progressões. Não pode haver uma decisão política de aplica-se a ilegalidade para impedir que as pessoas tenham o direito a que têm, nomeadamente estarem no escalão em que deveriam. Depois, nos últimos minutos, então, se alguém colocar alguma questão, ainda passaremos pela questão também da estabilidade e dos concursos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora, desde já, a palavra à Sra. Deputada Germana, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes hoje aqui presentes da FENPROF, como primeiro peticionário desta petição, intitulada Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira. Agradecer os contributos que aqui nos trouxe e sobre eles dizer que não deixa de ser surpreendente para nós que, após tantas expectativas criadas e proclamadas pela FENPROF quanto à resolução de todos os problemas existentes no nosso sistema educativo, nomeadamente no que diz respeito à classe docente e, mais concretamente, no que à precariedade diz respeito, estejamos nesta altura a debater questões que era mais do que expectável que já estivessem a ser solucionadas, pois a ideia que o Dr. Mário Nogueira passava era de que tudo estaria no bom caminho, fazendo um balanço positivo comparativamente com o que se tinha passado no passado. Daí a nossa surpresa perante esta petição
e perante até algumas declarações do Dr. Mário Nogueira relativamente a estas matérias. De salientar ainda a enorme instabilidade que as regras introduzidas pelo Ministério no que à vinculação dos professores diz respeito têm causado aos professores e no próprio sistema, ao ponto de o professor afirmar que de manhã acreditava que ia vincular e à tarde perceber que afinal assim não será. E por isso gostaria de lhes perguntar, afinal, em que é que resultou concretamente o tão apregoado diálogo com o Ministério da Educação sobre estas questões, para haver a necessidade de abaixo-assinados e petições, porque no que diz respeito ao combate à precariedade, afinal, a abertura de lugares para o quadro fica muito aquém do que era expectável face às vinculações ocorridas em tempos de austeridade. A austeridade essa que julgávamos já ter terminado e, ao que parece, e ao contrário do que afirmou em setembro, no início do ano letivo, afinal, ter horário completo este ano foi uma espécie de lotaria. O descongelamento de carreiras, como já percebemos e vem sendo o hábito deste Governo, mais uma vez foi adiado. E no que diz respeito à questão da criação do tal regime especial de aposentação, gostaria de lhes perguntar se já houve alguma alteração da posição por parte do Governo relativamente a esta matéria, nomeadamente do Sr. Ministro das Finanças, uma vez que em maio de 2016, em resposta enviada a esta Assembleia, afastava por completo essa possibilidade. Mas há um aspecto em que de facto estamos certamente todos de acordo, é que os professores merecem-nos muito respeito e há que criar condições de trabalho. Agora, isso não se compadece com a criação de falsas expectativas, nem de falsas promessas ou meros anúncios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei quem vai fazer a intervenção. É a Sra. Deputada Maria Augusta, do PS. Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a delegação que representa, pelos vistos, cerca de 20 mil ou mais de 20 mil peticionários. As questões que trazem a esta Comissão, na generalidade, dizem respeito a questões que consideramos prementes da educação e do ensino e centram-se em 4 aspectos que, portanto, foram apresentados. A aprovação de um plano de combate à precariedade, o descongelamento das progressões na carreira, a reorganização do horário de trabalho dos docentes e a aprovação de um regime excepcional de aposentação docente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que este debate, pelo que é solicitado, deve centrar-se a 2 níveis. Ao nível do papel da escola pública na estruturação, organização e financiamento do sistema educativo e ao nível dos conhecimentos transmitidos e adquiridos, ou seja, dos processos de ensino-aprendizagem. Reconhecemos a existência de problemas no nosso sistema de ensino, como em todos os sistemas de ensino, e que advém, em grande parte, pela natureza dinâmica que eles têm. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que tem de existir um trabalho avaliativo e, fundamentalmente, valorativo, que seja conducente e indutor das melhores práticas e das melhores soluções e que permita uma convergência das políticas educativas centradas nas aprendizagens e no sucesso escolar, aliás, a exemplo do caminho que tem sido traçado afincadamente pelo atual Governo. De acordo com a presente petição, centrada na condição docente, é inquestionável que o perfil dos nossos docentes está profundamente marcado por um envelhecimento crescente e constante, com todos os problemas que daí advêm. Reconhecemos a complexidade da profissão docente. Não tínhamos no nosso grupo parlamentar, como em muitos, um grande número de professores. Mas também sabemos da dificuldade que muitas vezes existe na procura de soluções ou na adoção de soluções. E relativamente à precariedade, deixem-me lembrar que reiteramos aqui, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera que o Governo tem um grupo de trabalho ligado ao Ministério do Trabalho para tratar das condições da precariedade, que afeta muito os professores. É um combate que tem de ser travado, que tem de permitir chegar a conclusões e a soluções capazes de dignificar
quem tem o trabalho precário de uma forma particular e, neste caso, dos professores. A missão dos professores é, neste contexto atual, fulcral, numa escola que nós defendemos inclusiva e onde o sucesso educativo a aposta na educação é um desígnio nacional. É inquestionável que investir na melhoria da condição docente enquanto fator de reconhecimento, valorização e dignificação dos professores constitui um dos objetivos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, penso que é quem fará a intervenção pelo Bloco de Esquerda. Sim, obrigada, Sr. Presidente. Esta petição é uma petição muito abrangente nas suas reivindicações, justas, todas elas, lá chegarei, mas eu acho que a introdução que aqui foi feita, esta petição ela é abrangente porque ela parte de um princípio. Esse princípio é a desvalorização da classe docente, a desvalorização dos professores nos últimos anos. Eu estou convencida, e acho que hoje em dia já pouca gente poderá negar, a desvalorização dos professores ocorreu como um fator de desvalorização da escola pública. E, dentro da própria escola, essa desvalorização de desvalorizar a participação dos professores na gestão pedagógica e administrativa das escolas foi um dos maiores fatores destas políticas que têm maltratado os professores nos últimos anos. Nós conseguimos, apesar disso, alguns avanços. Acabar com a BCE, acabar com a PAC, conseguimos aprovar agora recentemente um projeto de resolução que recomenda ao Governo que compatibilize, uniformize os horários, os calendários escolares do pré-escolar com o calendário do básico. São pequenos avanços. Temos nesta Comissão um projeto sobre o grupo de recrutamento para os professores de língua gestual portuguesa que estão hoje a ser contratados como técnicos, que eu acho que têm condições para avançar, mas é verdade que há grandes dossiês em cima da mesa que têm que ser resolvidos. O dossiê da precariedade é um grande dossiê. O Bloco de Esquerda tem um projeto de resolução que prevê a vinculação de todos os professores com 3 anos de contratos a prazo. É isso que nós defendemos. Achamos que mais do que isso seria ter um critério que proteja menos os professores do que aquele critério que existe hoje no Código Laboral. Isso não é aceitável, ele vai ser discutido em breve. Aquilo que puderem dizer sobre as negociações com o Ministério da Educação, que também estão a decorrer, também com certeza que nos vão ajudar a este debate. Sobre os descongelamentos das carreiras, a mesma situação. O Governo tem um compromisso de descongelar carreiras em 2018, portanto, a partir do próximo orçamento. O Bloco de Esquerda defende e defendeu que elas nunca deveriam sequer ter sido congeladas. Isto criou situações de grandes injustiças nos professores. Também há algumas questões que nós já tentámos resolver, mas que não foi possível, relativamente ao reposicionamento dos professores que foram apanhados, digamos assim, nesta injustiça, mas nós vamos ser muito exigentes relativamente a este compromisso de descongelamento em 2018 e o mesmo relativamente à valorização das carreiras dos professores, das longas carreiras. Neste caso, o Bloco defende que todos os trabalhadores devem poder reformar-se aos 40 anos de descontos, independentemente da idade. Achamos que há uma particularidade na condição docente que faz com que, se nós não resolvemos este problema rapidamente, dentro de poucos anos, vamos ver uma saída em massa de toda uma geração de professores que acumulou e que fez as escolas públicas como elas existem hoje, a serem substituídas por novas gerações sem que haja uma transmissão de conhecimentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a FENPROF. Eu, se calhar por não ser professora, não tenho esta facilidade em decorar os nomes todos
quem está à minha frente logo à primeira que os professores às vezes têm, por isso cumprimento na pessoa do professor Mário Nogueira todas as pessoas que aqui estão em representação da FENPROF. Em relação à petição, eu gostava de me centrar, são muitos tópicos, teremos com certeza ocasião de, alguns já vimos discutindo e teremos com certeza ocasião de continuar a discutir. Eu gostava de me centrar no primeiro, que é no plano de combate à precariedade, ligando com o assunto do concurso que está agora em negociação. E sobre isso, gostava de dizer um primeiro ponto, que não é nenhuma novidade, que a posição do CDS quanto a este tipo de seriação é que não gostamos desta forma, não advogamos esta forma de vinculação e de contratação dos professores e de sua colocação nas escolas. Sobre o tema da seriação, muitas vezes não estamos de acordo, não é exatamente no mesmo tópico, mas aqui nós, no que diz respeito ao concurso de professores, e portanto não seria esta a nossa escolha. No entanto, sendo este o método que é utilizado, é claro que é a nossa obrigação procurar acautelar e minimizar todos os problemas que podem decorrer das decisões que vão sendo tomadas. E nesse sentido eu tenho aqui algumas questões que gostaria de vos colocar, para perceber qual é a visão da FENPROF, uma vez que a FENPROF representa, na verdade, a grande esmagadora maioria dos professores, incluindo dos do Estado e do setor particular e cooperativo. Portanto, primeiro assunto, relacionado com os horários completos. A FENPROF, no âmbito das negociações, tem um comunicado no seu site, 16 de janeiro, que dá conta de que põe a hipótese, por substituição aos horários anuais e completos, um horário de 20 horas como instrumento, como requisito para este concurso. E eu tenho algum espanto quanto a isto, porque daqui pode decorrer com muita facilidade que um candidato com menos tempo de serviço e menor graduação passa a vincular por causa de, no último ano, ter tido um horário, mesmo assim com estas características, não sendo completo, com 20 anos. E chegaram-me alguns casos de professores que se encontraram nesta situação e que ficaram surpreendidos com a defesa que a FENPROF faz deste requisito. Um segundo aspecto tem que ver com a graduação profissional a par da antiguidade. Pergunta final, qual é a posição que defendem e como é que perspectivam que possa vir a ficar esta situação, porque novamente tenho recebido muitos e-mails de professores que se sentem injustiçados face à aposta que fizeram na sua formação e mérito e que agora percebem que vai ficar subalternizada apenas à antiguidade. Um outro aspecto tem que ver com os professores do ensino particular e cooperativo e à forma como estão neste momento a ser relegados para a terceira prioridade. E tenho aqui um caso particular, um professor que foi despedido, tem 45 anos com 20 anos de serviço e concorrerá atrás de um professor com 2 anos de serviço se eles forem prestados numa escola do Estado. E eu pergunto se entendem razoável esta forma de discriminação e porque é que uma aula prestada no público é diferente do ponto de vista de carreira de um professor do que uma prestada no público. E finalmente, o Sr. Ministro tem um comunicado também do dia 17 em que garante que vai contratar milhares de professores e que vai dar esse número aos sindicatos. E portanto eu pergunto se já foram informados desse número, quantos milhares é que então se espera que venham a ser contratados, acabando com este seu regime atual de precariedade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes da FENPROF aqui presentes e saudar as matérias que aqui nos trazem, que são de grande relevância para o PCP, e também aproveito para cumprimentar os milhares de peticionários que subscreveram. A talho de foice, e já que me permitam esta ousadia, aproveitar que aqui estão também para saudar os professores de língua gestual portuguesa que estiveram ontem presentes na ação de protesto ali na 5 de outubro e creio que em mais pontos do país. Relativamente à petição em concreto, nós temos uma série de questões que naturalmente acompanhamos e temos vindo a intervir na ação do PCP relativamente a elas. As questões da precariedade são evidentemente muito urgentes em termos daquilo que afeta a vida normal dos professores. Em relação à vinculação, nós temos vindo, como é conhecido, a apresentar propostas nesta matéria e respeitando o processo negocial que está agora em curso, mas naturalmente também é público que o PCP tem vindo a defender em termos das questões específicas da vinculação à abertura de vagas a concurso nacional por lista graduada em função das necessidades manifestadas pelas escolas para horários completos que se verifiquem durante 3 anos consecutivos. Consideramos que, evidentemente, aquilo que sinalizam em relação à norma travão, já há largo tempo se discute esta necessidade de alteração e nós temos acompanhado essa matéria também.
Em relação ao descongelamento das progressões das carreiras, é uma situação urgente que nós consideramos que tem de ser, evidentemente, cumprida devidamente. Há muitas situações de desigualdade que não podem de todo ocorrer e temos, efetivamente, de dar andamento e acompanhamento a esta matéria que é flagrante e urgente. Consideramos também que esta defesa daquilo que é a clarificação da componente letiva e da componente não letiva é determinante e acompanhamos também esta exigência da FENPROF, porque efetivamente nós vemos nas escolas a quantidade de confusão que existe entre uma coisa e outra e muitas vezes até nos chegam a contactar, dos próprios professores fazem-nos chegar mensagens e precisamente a relatar situações em que a confusão é mais do que evidente e portanto torna-se necessário fazer também essa clarificação. Relativamente ao regime excepcional de aposentação dos docentes, também é conhecido aquilo que é a posição do PCP de fundo, relativamente não só aos professores e aos educadores de infância, mas também para todos os trabalhadores, do direito da aposentação em termos dos trabalhadores da administração pública, e com acesso já à reforma, sem penalizações ou reduções, tendo em conta as longas carreiras, designadamente com os 40 anos de contribuições, mas de facto há aqui questões que não podem ser ignoradas, especificidades do trabalho dos educadores de infância e dos professores que também não podem ser ignoradas e devem ser contempladas. Terminaria para dizer e manifestar a disponibilidade do PCP para acompanhar estas matérias e outras, a necessidade evidente de combate ao envelhecimento do corpo docente e do seu rejuvenescimento e também outra questão que é fundamental e que nós temos em cima da mesa e que também já sabem, é a questão da gestão democrática que nós fizemos também questão de pôr em cima da mesa nesta altura. Obrigado, consideramos ser fundamental. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da FENPROF. Então, Srs. Deputados, para fechar esta questão, dizer que em relação às questões da aposentação eu não vou falar mais porque penso que o que disse na primeira intervenção é suficiente e há outras questões colocadas. Dizer que esperamos dos Srs. Deputados que se compreenda que o problema aqui não é um problema só das longas carreiras. É um problema, de facto, de um exercício que causa um desgaste tremendo, que todos os estudos que vão saindo, e ainda há pouco tempo o Dr. Joaquim Azevedo provava que o envelhecimento faz também aumentar os níveis de indisciplina nas salas de aula e que o desgaste faz, por exemplo, com que o Estado neste momento, e a velhice, não é, das pessoas, tenha mais de 4.000 professores com doenças incapacitantes, um absentismo que não era normal noutras situações e, portanto, que não será responsável se o poder político em Portugal continuar a manter a situação que existe. Já agora também pedindo, uma vez estamos na Casa da Democracia e das Leis, que de facto esta Casa, se o Governo não fizer, que tenha um papel na correção das ilegalidades que neste momento afetam os professores no âmbito das suas carreiras. Não estamos aqui a dizer descongele-se antes dos outros, não estamos aqui a dizer descongele-se além dos outros, estamos a dizer ao menos o que não é legal que seja, porque isso é o mínimo, até porque quando houver o descongelamento das carreiras, nós não podemos ter professores que com o mesmo tempo de serviço em igualdade de circunstâncias, só porque entraram nos quadros no tempo em que o Governo era do PSD e do CDS, deixaram de poder ir para o escalão em que tinham direito. Eu começaria por dizer, eu às vezes, acho que o povo tem sempre razão nos ditados populares, que diz, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E eu ouvir aqui os seus deputados do PSD e do CDS a falarem da vinculação daquela forma, eu até fiquei surpreendido, porque, na verdade, como é que alguém pode falar numa injustiça de um professor com 12 anos que passa à frente um 17, quando esse Governo criou uma norma travão que meteu nos quadros professores com 5 anos de serviço porque tinham horários completos, anuais, no mesmo grupo de recrutamento e deixou de fora aqueles que hoje escrevem à doutora Ana Rita Bessa a dizer que estão a ser injustiçados. É que deixou de fora esses. Essa regra criada pelo Governo anterior fez com que este ano entrassem nos quadros, essa regra, 100 professores. 100 professores. Portanto, isto para ficar aqui um esclarecimento, pronto, mas nós estamos sempre a aprender e a ser surpreendidos e isso também é bom, que é sinal que que andamos sempre entusiasmados com as coisas, estamos sempre a ouvir coisas novas. A FENPROF tem uma postura que é assim, a FENPROF saúda o que é de saudar
e contesta o que merece contestação. Portanto, nós não temos, infelizmente com o governo anterior, de facto, tivemos pouco para saudar, por isso não ficaram muitas saudades, mas na verdade, em relação ao governo de agora, quando tivemos que saudar o fim da PAC aplicada pelo governo anterior, o fim das BCEs criada pelo governo anterior, o fim da negociata do pé de Cambridge criado pelo governo anterior, o fim da requalificação onde o governo anterior meteu professores, ou neste caso o fim dos cortes salariais e a reposição integral dos salários, com certeza que os partidos da oposição não estavam à espera que nós viéssemos para a rua dizer, não senhor, que já estamos habituados àquilo, até gostamos. Portanto, não íamos fazer isso e, portanto, não fizemos, saudámos. Mas agora estamos numa fase diferente, com alguma coisa que nós não podemos saudar e que somos contra. E para dizer o quê? Podem-nos perguntar tudo sobre as propostas do governo para vincular professores. Mas há uma coisa que nós sabemos dizer, é qual é a nossa, e a nossa não é a proposta do governo. A nossa posição é clara, é uma posição de vincular todos os professores que hoje têm 3 anos de serviço, mas tendo consciência do peso que isso tem para o Orçamento do Estado este ano, de uma forma faseada e que ao longo de 3 anos meta nos quadros, em setembro deste ano, portanto no próximo ano letivo, as pessoas com 15 ou mais anos de serviço sem outros requisitos, em 2018, e que são 3.100 e poucos, portanto não nos chamem irrealistas, estamos a falar de 3.000 professores num terço do ano económico, pronto, que é só a partir de setembro, que no próximo ano, em 2018, os professores com 10 ou mais, e em 2019 os professores com 5 ou mais, e em 2019 os professores com 5 ou mais são os que têm hoje 3 anos de serviço, e portanto acho que esta é uma posição coerente, esta é a nossa posição, isto é o que a FENPROF defende. Agora, nós quando estamos na negociação, nunca tivemos, nem com este nem com o anterior governo, com nenhum, uma posição de dizer, a nossa posição é essa e não saímos daqui. A negociação é procurar, num caso, levar o mais longe possível a posição que temos, mas quando não é ela que vinga, tentar retirar o mais possível as injustiças ou pelo menos atenuá-las nas propostas que nós a certa altura percebemos, porque todos percebemos, que podem ser as que avançam. E aquilo que eu tinha a dizer em relação a isso é que assim, a FENPROF quando falou, não é propôs, porque quem propôs foi o Governo dos Horários Completos, quando falou das 20 horas, o que procurou foi furar o conceito de horário completo, que são 22 horas, porque toda a gente sabe que não há horários só de 20 horas, há horários de 22 e há intervalo das 15 às 20. Mas isso não significa que nós defendamos isso. O que nós procuramos foi criar o maior número possível de possibilidades de entrar o maior número de pessoas. Eu estou convencido, por aquilo que são as contas que não temos ainda e que é lamentável, porque é obrigatório por lei da negociação que tenhamos, ainda assim eu penso que as duas coisas juntas, a norma travão, que este ano vai ter menos um ano do que tinha, com a vinculação extraordinária que aí vem, que irá integrar nos quadros de uma só vez o que o governo anterior não integrou ao longo de 4 anos, porque os números apontam para isso, mas nós achamos que isso é absolutamente insuficiente. É absolutamente insuficiente. Sim, mas estou a falar nos números que, em sede da negociação, foram atirados para o ar, embora de uma forma abstrata, e, portanto, nós ainda ontem dissemos que iremos contestar, até na Justiça, se for o caso, o incumprimento de uma lei que obriga o Governo a disponibilizar os dados e não fez. Pronto, agora dizer que o certo é que, pela norma travão, só para vermos, se apenas se aplicasse, porque o governo anterior nunca aplicou nenhuma vinculação extraordinária, se apenas se aplicasse a norma travão que estava em vigor, aprovada pelo governo anterior, este ano, em setembro próximo, entrariam nos quadros 67 pessoas. Portanto, com menos um ano entram 190, no universo de 20.000 pessoas. Sinceramente, isto é brincar. E, portanto, o que nós estamos neste momento a tentar fazer é que a precariedade, porque a precariedade dos professores é alguma coisa que se resolve nos concursos, não se resolve com medidas do Ministério do Trabalho, não é? Portanto, estamos a tentar que os níveis da precariedade deixem o mais possível, o que significa entrar o maior número possível de pessoas. Estamos a tentar que, em caso de não entrarem todas as que devam, entrem pelo menos aqueles que, com justiça, através da sua graduação profissional, e isto as pessoas aceitam, tenham essa prioridade. E concluo dizendo uma coisa. Todos falámos, e os seus deputados todos falaram, e bem, que o que temos que fazer é combater a precariedade. Seus deputados, combater a precariedade é encontrar uma situação estável para quem está em estabilidade. Combater a precariedade, vamos pôr assim para ser mais concreto, é meter no quadro aqueles que são precários. Aquilo que a doutora Ana Rita Bessa me estava aqui a perguntar se nós defendíamos era que aqueles que são do quadro, neste caso dos colégios privados,
podiam passar para precários. Ora, precariedade é precisamente o inverso. Precariedade é passar os precários para os quadros. O que me está a propor o CDS tem sido, e depois, durante o tempo em que foi governo, um dos grandes responsáveis pelo aumento da precariedade, mas nós Terminado? Sim. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço à Federação Nacional de Professores, à FENPROF, por terem estado aqui para Ainda tinha. transmitir. Eu pensei que eram 5. Ainda tinha. Eu pensei que eram 5, não sei se algum colega meu então se quer completar. Mas eu acho que está tudo, não é? Não, só dizer que a negociação. Vai ser aqui discutido e eventualmente corrigido naquilo que são erros que ele contém, seja na vinculação, porque aí estamos todos de acordo, ele é mais do que insuficiente e em muitos aspectos injusto, não por aquilo que eu tinha dito, passar efetivos a precários, mas pelo contrário, não passar precários a efetivos, mas também em outras matérias. Já agora dizer, Sr. Presidente, que na negociação, porque da LGP. Sinceramente, eu sei que há várias iniciativas parlamentares nesse sentido, é uma injustiça. São pessoas como as outras, são pessoas de uma língua, só que é gestual. São professores de corpo inteiro, não os deixam ser. Portanto, a criação do grupo de recrutamento, mesmo que este ano não entre ninguém no quadro, mesmo que este ano seja só para efeitos de contratação e vamos discutir as questões porque eles são professores e, portanto, se não conseguirmos isso na negociação, que de facto esta Assembleia possa tomar essa medida, porque é importantíssima para estes professores. Também não são muitos, são 87, mas seja como for, são pessoas como os outros. Tá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostei dele. Obrigado. Prazer. Obrigado.